bíblico que fez toda a diferença no seu tempo. O nosso texto inspirativo para essa série, Mateus, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 16. Mateus, capítulo 5, versículo 12 ao 16, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém esconde uma lamparina acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Como todo início de mensagem, a gente começa por aqui e relembrando que Jesus está dizendo que nós somos o sal, que nós somos a luz. E entre muitas lições que a gente pode tirar disso, uma das coisas principais que Jesus está dizendo é que o sal ele não pode passar despercebido e que a luz também não pode passar despercebida. Basta uma pitada de sal e você faz toda a diferença em uma grande panela de carne, de feijão, de arroz. Basta uma pequena luz acesa e você faz toda a diferença em um ambiente, em uma sala, em um quarto. Onde o sal está, ele faz a diferença. Onde a luz está, ela faz a diferença. Ou seja, você não pode ser sal e não fazer a diferença. Você não pode ser sal e não salgar. Você não pode ser luz e não iluminar. Logo, você não pode ser cristão e não fazer a diferença. Então, se somos cristãos, se somos discípulos, se somos parecidos com Jesus, onde você estiver, você precisa fazer toda a diferença. E hoje nós vamos aprender, ou lembrar, se você já sabe, que Deus, a Bíblia diz que Deus está à procura. Beethoven até citou aqui durante o louvor, que lá em João 4, que diz que Deus procura aqueles que o adoram. Então Deus está à procura de pessoas que Ele possa usar para fazer toda a diferença. Olha só o que diz Ezequiel, ainda não é o nosso personagem de hoje, mas já inspira. Ezequiel, capítulo 22, versículo 28 ao versículo 31, diz assim: Os profetas escondem esses pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias. Afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, o Senhor, não falei com eles. Os ricos enganam e roubam. Eles maltratam os pobres e exploram os estrangeiros. Continua o texto. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendessem a terra, a fim de que a minha ira não destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Por isso, farei cair o fogo da minha ira sobre eles e destruirei como castigo pelo que eles têm feito. Eu, o Senhor Deus, falei. Observe que nesse texto Deus está falando através do profeta e ele está falando sobre um tempo de muita corrupção, que em nada é diferente dos nossos tempos de hoje. Está falando que existiam falsos profetas, que aqueles que estavam liderando o povo estavam mentindo, falando em nome de Deus, coisas que Deus não estava mandando dizer, que os ricos estavam explorando os pobres, que o povo estava explorando os estrangeiros, e aquilo estava uma bagunça, pecado no meio da canela. E aí Deus diz: eu procurei alguém, eu procurei um homem que pudesse reconstruir as muralhas que estavam derrubadas. Ele aqui não está falando de muralha física, mas ele está falando de uma muralha espiritual. A muralha do relacionamento com Ele, a muralha da moral, da ética, dos princípios, da lei dEle. Ele está dizendo: eu procurei alguém que pudesse reconstruir as muralhas que estão derrubadas, para que eu não precise derramar minha ira sobre o povo, mas não encontrei ninguém. Deus está à procura de homens e mulheres que façam a diferença na sua geração, para que os pecadores do seu tempo não recebam da ira, nem da condenação, mas recebam da misericórdia e da salvação.
Pessoas que façam toda a diferença, sendo exemplo, inspirando outros a buscarem a Deus, confrontando o pecado, compartilhando o amor e promovendo arrependimento. Deus procura por pessoas que façam toda a diferença no seu tempo. Enquanto nós temos uma tendência de procurarmos novos métodos, novas estratégias, novas ferramentas para fazermos o reino avançar, Deus se concentra em procurar homens e mulheres melhores. Enquanto nós procuramos métodos melhores, Deus procura homens e mulheres melhores, porque isso sim faz toda a diferença. Sempre que houve uma grande revolução, um grande reavivamento espiritual, sempre houve alguém que Deus encontrou e que Deus usou para fazer toda a diferença. Essa verdade que Deus está procurando por pessoas a quem Ele possa usar, também está em Isaías capítulo 6, versículo 8. Olha só o que diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que Deus está procurando, Ele está dizendo: quem eu vou enviar, quem há de ir? E aí Isaías se coloca diante de Deus e diz: eu vou, pode enviar a mim. Deus continua procurando verdadeiros adoradores, procurando pessoas que estejam à disposição para serem usados por Deus para fazer toda a diferença no seu tempo e na sua geração. Deus ainda está à procura dessas pessoas. E hoje nós vamos aprender a como fazer toda a diferença com base na vida e no exemplo de um homem chamado Neemias. Quando Deus passava os olhos sobre a terra, procurando alguém que Ele pudesse usar, então Deus encontra Neemias. Neemias foi um homem que fez toda a diferença no seu tempo e na sua geração. Se você não lembra da história de Neemias, Neemias foi o homem usado por Deus para retornar a Jerusalém, que tinha sido saqueada, tinha sido destruída. E Neemias é o homem que Deus chamou e voltou a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade que estavam derrubados. Mas que não eram apenas paredes, tinham todo um significado que a gente vai ver ao longo da mensagem. Então, ele fez toda a diferença na vida dos habitantes de Jerusalém, quando ele é usado por Deus para reconstruir os muros da cidade. A pergunta que vamos continuar respondendo, já respondemos nas duas primeiras mensagens, e vamos continuar respondendo hoje é a seguinte: o que é preciso para fazermos toda a diferença? Então, hoje, vamos aprender com base na vida de Neemias, o que é preciso para fazermos toda a diferença. Primeiro, complete aí no seu esboço. Tem a caneta aí na cadeira da frente, você pode completar. É preciso nos importarmos com o que Deus se importa. Complete aí. Para fazer toda a diferença, é preciso nos importarmos com o que Deus se importa. Meus amados, quando Neemias ouviu o relato que os muros de Jerusalém estavam caídos e que os habitantes de Jerusalém estavam sendo humilhados, estavam sendo atacados, saqueados, roubados, porque não havia muros para protegê-los, Neemias se angustiou e chorou profundamente. Ele se importou com aquela situação. Neemias capítulo 1, versículo 4 ao versículo 6, aliás, 4 e 6, diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, isso é Neemias falando, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti,
pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Lembra lá do texto que nós lemos no início, de Ezequiel? O povo estava em pecado e Deus diz: eu procuro alguém que interceda por esse povo, que faça a diferença, que leve esse povo a um arrependimento, mas não encontrei ninguém. Agora na geração de Neemias, Neemias é encontrado, e ele está dizendo: eu peço perdão, eu confesso os pecados do meu povo, os pecados que eu e a casa do meu pai, ou seja, eu e a minha geração cometemos. E ele se angustia com a situação que o povo estava passando, com as muralhas caídas, com a angústia que o povo tinha. Ele sente, chora profundamente, começa a orar e interceder por aquele povo. Neemias, ele tinha muitas razões para ficar indiferente àquela história. Neemias, ele não estava em Jerusalém. Neemias estava lá na Babilônia, ele estava no exílio. Aquele império havia invadido Jerusalém, tinha destruído tudo, tinha levado um bocado de gente cativo, como prisioneiro, como escravo. E Neemias não estava em Jerusalém. Para você ter uma ideia, Neemias nem havia nascido em Jerusalém. Já fazia tanto tempo que o povo estava cativo lá na Babilônia, que Neemias tinha nascido lá. Neemias poderia ter dito: isso não é comigo, eu nem sou de lá, eu só pertenço ao povo que veio de lá, mas eu nem conheço a cidade. Ele não era de lá. Outra coisa, Neemias estava a uma distância de mais ou menos 1.600 quilômetros de Jerusalém, quando ouviu a história da situação que estava a cidade de Jerusalém. 1.600 quilômetros no lombo de um cavalo é algo em torno de 8 a 10 dias de viagem. Ele estava muito, mas muito longe. Ele não havia nascido lá. Ele tinha todos os motivos para dizer assim: não, isso não é comigo. Isso é um problema que não tem a ver comigo. E ele podia ter ficado indiferente. Mas mesmo assim, diante dessas razões, o texto diz que Neemias se quebrantou diante do relato. Isso aconteceu com Neemias, porque ele começou a se importar com o que Deus se importava. Ele começou a sentir o que Deus sentia. E para Deus era importante o fato de que os muros estavam caídos. Não porque Deus gosta de construções em si, mas porque Deus amava as pessoas que moravam na cidade de Jerusalém, que estavam sendo roubadas e saqueadas e humilhadas e ameaçadas, porque a cidade não tinha muralhas para protegê-la. Porque naquela época uma cidade sem muros era uma cidade que qualquer um chegava e invadia. Os povos nômades que passavam pelo deserto saqueavam a cidade, as cidades vizinhas ameaçavam invadir a cidade. E Deus amava o povo de Jerusalém, e por isso Deus se importava com a situação em que Jerusalém estava, e Neemias se importou com o que Deus se importou, e isso fez toda a diferença. Eu lembro da frase de Bob Pierce, fundador da visão mundial, acho que está aí no PowerPoint, diz o seguinte: olha o que Bob diz, ele diz o seguinte: quero que meu coração se quebrante diante das mesmas coisas que quebrantam o coração de Deus. Isso tem que ser o nosso desejo. Eu quero que o meu coração se quebrante diante das mesmas coisas que quebrantam o coração de Deus. Meus amados, Neemias tinha mais uma razão para não se quebrantar. Ele tinha mais uma razão para ficar indiferente à situação do povo em Jerusalém. Ele não era construtor, ele não era engenheiro, ele não sabia construir muros. Ele não tinha experiência nessa área. E ele poderia ter dito: o problema de lá são os muros caídos. Então não tem a ver comigo. Ele era copeiro do rei. Ele não era engenheiro, ele não era construtor. Mas a gente tira uma lição aqui. E a lição é que Deus, quando Ele quer e quando Ele está à procura de alguém que possa ser usado para fazer a diferença, Ele não procura tanto capacidade. Ele procura mais sensibilidade e disponibilidade. Porque a capacidade Ele dá. Até uma frase antiga, baseada nesse princípio bíblico, é que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama. Então, quando Deus está passando os olhos sobre a terra, como nós lemos, e procurando alguém que Ele possa usar para fazer diferença, Deus não está procurando através dos diplomas, Deus não está procurando através dos talentos, Deus está procurando através da disponibilidade. Deus está procurando pessoas que se quebrantem diante daquilo que o coração deles se quebranta. Ele está procurando pessoas que se importam com aquilo que Ele se importa. Mas talvez você diga: não temos talentos,
necessários, eu não tenho os dons necessários para desempenhar essa obra, essa missão ou aquela tarefa. No entanto, essa não é a pergunta que Deus está fazendo para você. O que Deus está perguntando para você não é se você sabe fazer. O que Deus está perguntando para você é se você se importa. Você se importa? Você está disponível? É isso que Deus está perguntando quando Ele procura pessoas que Ele quer usar para fazer toda a diferença. Se você não sabe, não tem problema, Ele capacita você. Agora, se você não está disponível, Ele não usa você. Se você não se importa, você não vai ser usado por Deus para fazer toda a diferença. Meus amados, nós estamos cercados de coisas que partem, que quebrantam o coração de Deus. Mas é incrível como nós continuamos indiferentes diante dessas mesmas coisas. Nós estamos cercados de coisas que Deus se importa, mas essas coisas passam despercebidas. Nós não nos importamos, não chama a nossa atenção. E isso é um absurdo do ponto de vista de alguém que serve a Deus e que é discípulo de Jesus. Nós estamos cercados de muita coisa: fome, miséria, corrupção, prostituição, injustiças, crianças abandonadas, vidas e famílias destruídas pelo álcool, pelas drogas, violência, pedofilia, aborto. Para onde você se vira, você está cercado dessas coisas. E a gente vê uma tendência cada vez maior entre os cristãos de ficarem indiferentes a tudo isso. Deixa que o governo resolve. Isso é problema do prefeito, isso é problema do governador, isso é problema do presidente. Deus se importa com todas essas coisas. O coração de Deus se quebranta diante de todas essas coisas. Como é que pode o meu coração ficar indiferente a tudo isso? Como é que pode nós, como igreja, sermos indiferentes a tudo isso? Como é que nós podemos estar no meio de toda uma geração de muralhas caídas e nós não sermos quebrantados, não nos comovermos, não nos movermos em direção a isso? Eu sinceramente acredito que Deus se importa com todas essas coisas que eu citei. E é por isso que eu acredito que Ele espera que nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós ofereçamos uma resposta a tudo isso que está à nossa volta. Não é um evangelho barato de boas obras, não. São boas obras e ações que resultam da fé verdadeira que nós temos. Não é uma tentativa de comprar Deus, não é uma tentativa de barganhar a salvação, porque já entendemos que somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus por meio da fé, como diz em Efésios 2:8. Mas são ações que são o resultado do agir de Deus em nós. Então nós como igreja, eu como cristão, você como cristão, nós não podemos estar indiferentes a tudo isso. Como igreja e como cristãos, nós temos que ter uma resposta para isso. Deus continua dizendo, eu procuro. Lembra do texto do profeta Ezequiel? O povo está corrompido, há muita violência, há prostituição, há tudo enquanto que não presta. E eu procuro alguém e não encontro alguém que se ponha a ajudar esse povo. Abrir os olhos desse povo. E Deus continua fazendo isso. Os nossos dias não são diferentes dos dias de Ezequiel. Os nossos dias não são diferentes dos dias de Neemias. A questão é, você vai ser ou não vai ser como Neemias e como Ezequiel e como Isaías que lemos aqui? Vamos ou vamos nos colocar? É por isso, meus amados, que nós, dessa igreja, da Ibavim, nós temos um sonho. E esse sonho tem nome, esse sonho chama-se Cidade Vida Nova. E a Cidade Vida Nova não é um império pessoal que eu estou construindo, você sabe disso. O que é Cidade Vida Nova? É um lugar para atender e é uma resposta a tudo isso que está à nossa volta. É entendermos que como igreja não podemos nos fechar dentro de um prédio e ficarmos cantando músicas bonitas e ouvindo uma boa mensagem e depois ir para casa viver como se nada tivesse acontecido. O sonho Cidade Vida Nova é uma resposta de como corpo de Cristo para tudo isso que está à nossa volta. O sonho da Cidade Vida Nova é um lugar que tem uma escola, é um lugar que tem uma creche, é um orfanato, é assistência médica, é clínica de recuperação para dependentes químicos, é asilo, é atender a todas as necessidades do povo que está à nossa volta, espirituais, mas também físicas.
porque isso é algo que Deus se importa. Uma igreja que faz a diferença, uma igreja que levanta os muros que o diabo derrubou. Isso eu começo fazendo individualmente, você faz individualmente, mas nós como corpo, nós temos um potencial muito maior para fazer coisas muito maiores e fazermos muito mais diferença. Eu faço a diferença, você faz a diferença, mas quando nós nos juntamos como corpo, nós podemos fazer uma diferença muito maior. Na verdade, nós poderíamos resumir todas as coisas que Deus se importa em uma única palavra. Sabe que palavra é essa? Pessoas. A coisa que Deus mais se importa são as pessoas. Tudo que Deus fez foi por causa das pessoas. Deus criou esse mundo belo, magnífico. Assim, Deus não se importa com os animais. De repente tem alguém aqui da Sociedade Protetora dos Animais. Deus se importa, mas para que Deus fez os animais? Por causa do homem. Deus não fez esse mundo para os animais. Deus fez o mundo e os animais para o homem. Ele disse, isso tudo é teu, eu te dou de presente, para que você administre, para que você domine sobre eles. Deus criou o mundo por causa das pessoas. Deus enviou Jesus para vir a esse mundo e morrer na cruz para pagar a dívida do pecado das pessoas. Tudo que ele fez foi por causa das pessoas. Jesus disse que Deus construiu uma nova cidade no céu, uma cidade novinha, perfeita. Para quem? Para as pessoas. Ele diz, estou indo para o Pai construir a morada. Tudo que Deus fez foi por causa das pessoas. Deus se importa com as pessoas. Você nunca, eu já falei isso antes, você nunca olhou nos olhos de uma pessoa que Deus não se importasse. Qualquer uma que você olhou nos olhos, aquela pessoa, Deus se importa. Não interessa onde ela estava, nem o que ela estava fazendo, nem quem ela é. Deus se importa com as pessoas. Agora preste atenção, vamos evoluindo. Existe um grupo de pessoas que Deus se importa de uma forma especial. Sabe quem é esse grupo de pessoas? Você deve estar pensando, a igreja, os perdidos. Os perdidos. E quem são os perdidos? Os perdidos são todos aqueles que estão vivendo uma vida sem Deus. São todos aqueles que não têm Jesus como Senhor de suas vidas. São todos aqueles que, se morressem hoje, não passarão uma eternidade com Ele. E é por isso que Deus tem se importado de uma forma especial com os perdidos. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. A razão pela qual Jesus veio aqui foi para resgatar e buscar e salvar os perdidos. Deus se importa de uma forma especial com os perdidos, não porque Ele os ama mais. Então Deus ama mais os perdidos do que os que já foram achados. Deus ama mais a ovelha que está perdida do que a ovelha que está no curral. Sabe aqueles crentes egoístas que ficam reclamando? Porque o pastor só liga para os que estão lá fora e não cuida dos que estão aqui dentro. A mesma coisa falam sobre Deus. Não, porque Deus só ama os perdidos, mas não ama os que já foram achados. Não é questão de amar mais ou amar menos. Deus se importa de forma especial com os perdidos por uma questão de urgência. Urgência. Porque se o perdido que está lá fora, ele não for achado, se ele não conhecer Jesus, se ele não entregar a vida dele a Jesus, se ele não nascer de novo, ele vai morrer e vai passar a eternidade no lugar que a Bíblia chama de inferno, separado de Deus por toda a eternidade. Percebe por que Deus se importa de forma especial com eles? Agora você que já foi achado, que tem relacionamento com Deus, se você morrer agora, você vai passar a eternidade com Deus. Então não é que Deus ama menos você. Imagina a cena. Você está diante de uma cena e tem duas pessoas diante de você. Uma sentada numa cadeira, embaixo de uma árvore na sombra. E tem outra pendurada num abismo, sem fundo. Aí aquela que está lá está pedindo um copo d'água a você, pedindo atenção. E aquele outro lá está gritando, socorro! Qual dos dois você atende primeiro? Você vai correr para tirar aquele que está à beira do precipício. É uma questão de vida ou morte. Aquele outro pode até acusar você de você não estar cuidando dele, você não está dando atenção a ele, mas ele está salvo. Ele
pode até ficar com raiva de você, ele pode até dizer que você só pensa no de fora, mas não tem problema, ele está salvo. Ele está murmurando, mas ele está salvo. Agora o perdido, como a palavra diz, ele está perdido sem salvação. Esse grupo de pessoas Deus tem se importado de forma especial. Sabe por quê? Porque Ele só pode se importar com essas pessoas enquanto elas estiverem vivas. Porque depois que elas morrerem, já foi. Segue-se o juízo, como diz a palavra de Deus. Então tudo que nós podemos fazer por elas e tudo que Deus quer fazer por elas através de nós tem que ser feito agora. Mas você que já é achado, você ainda tem uma eternidade inteira para desfrutar do amor de Deus, do cuidado de Deus, da bênção de Deus, da presença de Deus. Meus amados, assim como em Jerusalém na época de Neemias, as pessoas sem Deus hoje estão sendo saqueadas, roubadas e mortas pelo diabo. Lembra o que diz a palavra? O diabo vem somente para roubar, matar e destruir. E assim como na época de Neemias, Deus continua procurando pessoas que se importem, que estejam disponíveis para ajudar essas pessoas sem Deus a reconstruir os muros espirituais de suas vidas que o diabo derrubou. Mas será que nós nos importamos com isso? Será que você está sensível a isso? Ou você vai ficar olhando para o seu próprio umbigo e reclamando dos outros que só pensam no lado de fora e não cuidam de você? Sabe, Jesus experimentou algumas reclamações desse tipo. Esse Jesus aí, que diz que é o Filho de Deus, só vive com os pecadores. E no meio das prostitutas, dos ladrões. E Jesus estava sendo criticado porque estava dando muita atenção e andando muito tempo com esse povo perdido. E aí, para compensar isso, para esclarecer isso, Jesus conta uma parábola que se divide em 3. Lucas 15. Tem no slide, eu não botei o texto, você já conhece. Está só a referência, Lucas 15, capítulo 4, ao versículo 7. Ele fala da ovelha perdida. Do 15, do 8 ao 10, ele fala da moeda perdida, ou da dracma perdida. E no 15, de 11 ao 24, ele fala sobre o filho perdido. Então ele conta 3 parábolas que querem dizer basicamente a mesma coisa. E ele estava falando isso para um grupo de religiosos que estavam criticando ele porque estava dando atenção demais para os perdidos. E aí Jesus conta essa parábola para nos ensinar algumas coisas. Você deve lembrar a história da ovelha perdida. O pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixa as 99 lá e vai dedicar a atenção dele aonde? Na única que está perdida. Eu imagino as 99 reclamando, o pastor gosta mais da que está perdida do que da gente que está aqui no curral. Aí ele vai lá, e diz que ele procura até achar, coloca no ombro, trata as suas feridas, volta e promove uma festa e todos festejam porque ele encontrou a ovelha que estava perdida. Depois ele conta a história de uma mulher que tinha 10 moedas e ela perde uma moeda e ela fica desesperada, ela começa a varrer a casa de um lado para o outro e ela procura até que encontra a moeda. Quando ela encontra aquela moeda, ela chama as suas vizinhas, as suas amigas e promove uma festa e se alegram com ela porque a moeda que estava perdida foi encontrada. Aí depois ele conta a história de um pai que tinha 2 filhos, o mais novo é rebelde, perde a parte da herança, vai para o mundo, perde tudo, apronta todas, decide voltar, o filho é achado. O pai promove uma festa, mas alguém não quer participar da festa. O filho mais velho não quer entrar na festa. A primeira lição que Jesus está dizendo aqui para aqueles religiosos que estavam murmurando e reclamando é: quando uma moeda é perdida, todos festejam. Quando uma ovelha quando a moeda é perdida e achada, todos festejam. Quando uma ovelha é perdida e achada, todos festejam. Mas quando o filho perdido é achado, nem todos festejam. O irmão mais velho, aquele que já estava na casa do pai antes, ele se recusa a entrar na festa de celebração pelo irmão que foi achado, que estava perdido e foi achado. Será que isso não se parece um pouco com a realidade de hoje? Nós somos um grupo de irmãos mais velhos, e aqueles que estão sendo achados são os irmãos mais novos que estavam perdidos. E todos os domingos aqui tem gente sendo achada, entregando a vida a Jesus, e você saindo de costas sem nem olhar. Enquanto pessoas estão sendo salvas, de repente você está aí, puxa, esse apelo demora demais, essa oração que o pastor faz no final, para que dizer tudo isso de novo? E você doido para ir fugir para assistir o resto do Fantástico?
Ou então para ir comer um pastel na rua? A Bíblia diz que lá no céu está tendo festa. Em Lucas 15 diz que há muita alegria no céu por cada um que é achado. E a gente está indiferente a tudo isso? Será que eu estou me importando com o que Deus se importa? Ou então quando a gente começa a falar sobre a necessidade de entregar a vida a Jesus, você diz, esse momento não é para mim, aí eu posso sair. Em vez de você estar intercedendo, em vez de você estar orando, em vez de você estar ajudando a construir o muro espiritual que está caído. Jesus falou, a ovelha foi achada, houve festa, a moeda foi achada, houve festa, mas o filho, quando foi achado, bem, nem todos festejaram. Outra coisa que Jesus quer nos ensinar com essas parábolas, ele nos ensina que aqueles que estão perdidos são tão importantes para ele, ele se importa tanto com os perdidos, que isso exige uma busca incansável e imparável. O pastor sai à procura da ovelha e ele procura até quando? Até achar. A mulher sai à procura da moeda e ela procura até quando? Até achar. O pai não sai à procura do filho porque respeita a liberdade dele, mas sabe onde o pai procura pelo filho? No horizonte da estrada. Ou você acha que é coincidência que o pai viu de longe o filho? O texto diz que o filho ainda vinha longe e o pai o avistou. Você acha que o pai ia passando por uma casa, um alpendre da casa e olhou e disse, ele está vindo hoje. Todos os dias o pai procurava no horizonte o dia que o filho ia voltar. Procurou o filho até o dia que ele voltou. Essas pessoas perdidas, elas são tão importantes para Deus que isso exige uma busca incansável. Meus amados, quando você perde alguma coisa importante, você não quer fazer outra coisa a não ser procurar. Na verdade, tem alguém míope aqui? Míope, que tem miopia? Quem tem miopia? Aquela braba que nem eu. Aí você perde o seu óculos e aí você continua vivendo normalmente? Se você é míope e você perdeu o seu óculos, você vai parar tudo e você vai procurar o óculos. Você não tem vontade de comer, você não tem vontade de conversar, você não tem vontade de passear. Enquanto você não achar o óculos, você não sossega, porque aquilo é importante. Quando nós perdemos uma coisa importante, nós não queremos fazer outra coisa a não ser procurar o que perdemos. É isso que Deus está falando. Deus perdeu algo importante, são as pessoas que Ele ama. E Ele está dizendo, olha, isso exige uma busca, uma procura incansável. Você não pode parar enquanto você não encontrar. O que Jesus está ensinando é que todas as pessoas que estão vivendo longe dele são alvos dessa procura. E você é o instrumento que ele quer usar para fazer toda a diferença na vida dessas pessoas perdidas, ajudando essas pessoas a reconstruir os muros espirituais que o diabo derrubou. Então, quando você começar a se importar com o que Deus se importa, enxergar com os olhos de Deus, sentir com o coração de Deus, assim como Neemias fez, então você vai perceber que não vale a pena você gastar todo o seu tempo, toda a sua energia, todos os seus recursos de forma egoísta só para você. Você vai perceber que a coisa mais importante que você pode fazer com a sua vida é entregá-la a Deus, como Isaías fez, como Neemias fez. Entregá-la a Deus para que Ele a use para fazer toda a diferença na vida de outras pessoas, ajudando assim a reerguerem os muros espirituais que foram derrubados pelo diabo. Mas para isso, você precisa se importar com o que Deus se importa. Diga para a pessoa que está assim do seu lado, você precisa se importar com o que Deus se importa. Segunda coisa que precisamos para fazer toda a diferença, é preciso sermos dignos de confiança. Complete aí no seu esboço. É preciso sermos dignos de confiança. Meus amados, Neemias era um homem comum, que fez coisas extraordinárias para Deus, porque ele era um homem de confiança.
Essa é uma das razões pelas quais Deus o achou, o escolheu para fazer toda a diferença. Como é que nós podemos tirar as conclusões de que Neemias era de fato um homem íntegro de confiança? É fácil. Primeiro você olha para a função que ele desempenhava lá junto ao rei. Qual era a função de Neemias? Copeiro. O rei não colocava qualquer um para ser o copeiro, porque o copeiro é aquele que o servia. E o copeiro tinha em suas mãos a vida e a morte do rei, porque se ele quisesse envenenar a comida do rei, já era. O copeiro, ele não só não podia envenenar a comida, como ele era aquele que experimentava qualquer coisa suspeita antes de servir ao rei, porque se tivesse veneno, ele morria. E aí o rei era poupado. O copeiro tinha que ser alguém de confiança, porque por estar sempre servindo ao rei, inclusive nos seus momentos em que ele atendia outros monarcas, em que ele se reunia com os seus comandantes, o copeiro estava sempre por perto, e alguém que está sempre por perto, servindo, está ouvindo a conversa. O copeiro com certeza sabia muitos segredos do império, sabia segredos pessoais do rei, sabia quando o rei estava brigando com a rainha, mas era um homem de confiança, um homem discreto, não era um língua solta, era alguém que o rei realmente confiava. Um outro fator que nos leva a entender que Neemias era um homem de confiança é que quando Neemias pede ao rei para ir lá e reconstruir os muros de Jerusalém, e essa longa viagem, reconstruir os muros de Jerusalém, o rei tem uma preocupação. Imediatamente o rei pergunta: quanto tempo você vai ficar fora? Quando é que você vai voltar? Olha só, Neemias 2,6. Neemias 2,6 diz assim: então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Meus amados, Neemias era uma pessoa tão especial, era um homem tão especial, que o rei não queria abrir mão da sua presença. Que a lamentação do rei foi: peraí, você vai demorar muito tempo? Você vai ficar muito tempo fora? Quando é que você volta? E ele só libera Neemias porque, segundo o que Neemias diz, Neemias marca um prazo. Ao contrário, alguns pensam que Neemias, quando chega lá em Jerusalém, Neemias é acusado de estar construindo um reino para si, que ele ia governar sobre Jerusalém. Mentira! Neemias deixou um prazo acertado com o rei, de que iria construir os muros e iria retornar para servi-lo novamente. Neemias não tinha interesse próprio na causa, ele estava obedecendo a Deus, ele estava se importando com o que Deus se importava. Mas aqui prova de que era um homem íntegro, era alguém especial. O patrão de Neemias não queria abrir mão dele. Que tipo de pessoa você é no seu trabalho, por exemplo? E se você chegar para o seu patrão e dizer: rapaz, eu estou pensando em sair da empresa, eu vou dizer: traga a carteira para dar baixa. Será que você é alguém íntegro, alguém respeitado, alguém especial onde você trabalha, que o seu patrão, a empresa que você trabalha, eles teriam dificuldade de abrir mão de você? Será que você é alguém eficiente, responsável, pontual, que cumpre aquilo que é passado para você com diligência, que respeita os colegas de trabalho, que é bênção no meio? Ou será que você é aquele tipo que está todo mundo orando e torcendo para você sair? Neemias era um homem de confiança onde ele estava, e por isso ele recebeu a oportunidade para fazer coisas mais importantes do que apenas servir o rei. Como é você lá no seu trabalho? Você é uma pessoa de confiança? Você faria falta no lugar onde você está? Se você não é digno de confiança no seu trabalho, na sua família, ou com os seus estudos, por exemplo, então Deus não vai confiar a você uma missão relevante no reino dele. Não vai. Deus não é bobo. Se uma empresa sabe que você é um mau funcionário em outra empresa, ela já não contrata você. Agora imagine Deus, que conhece você bem direitinho. Neemias era um homem tão íntegro e confiável que o rei confiou inclusive na palavra dele, no prazo que ele marcou. Ele marcou um prazo e viajou para 1.600 quilômetros de distância, e o rei confiou que ele não iria se encantar com o projeto de Jerusalém e ficar por lá. O rei confiou que ele iria cumprir a palavra. Agora, sabe por que o rei confiou?
Porque certamente Neemias era um homem que só falava a verdade. Neemias não era um homem de meias palavras, não era um homem de meias verdades. Neemias certamente era um homem que falava a verdade. Neemias não vivia dando golpe nos seus superiores, não ficava tentando tirar vantagem, passar para trás. Neemias não estava inventando uma desculpa só para tirar umas férias extras. Neemias não estava adoecendo a avó dele, a tia dele, matando um tio, como muita gente faz. Nem sei quantos tios, todo mês morre um tio. Um vô adoece. Neemias não era esse tipo de gente. Neemias era um homem que falava a verdade. E é por isso que o rei confiou que ele iria retornar no prazo em que ele estabeleceu. Um homem íntegro. Deus usa pessoas que sejam dignas de confiança, fiéis. Lucas capítulo 16, versículo 10 ao 13. Olha só o que diz aqui. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Percebe o que eu estava falando até agora? Se você não é honesto, se você não é íntegro no seu trabalho, na sua família, se você não é honesto com as coisas pequenas que Deus tem colocado diante de você, Ele não vai te dar as coisas que são realmente importantes, que são as coisas do reino, que são as coisas espirituais. Ele diz, se você não cuida bem das coisas dos outros, então você nunca vai ter aquilo que é seu. Se você não é um bom funcionário, Deus está dizendo, você não vai ser bem sucedido na tentativa de ser um bom patrão. Se você não é um bom liderado lá no seu pequeno grupo, olha, dificilmente você vai ser um líder, ou se chegar a ser um líder, você dificilmente vai permanecer como tal. Se você não cuida bem do que é dos outros, se você não é fiel no ministério dos outros, Deus nunca vai dar um ministério para você. Como é que você administra suas responsabilidades terrenas e materiais? Se você for infiel nessas coisas, estará desqualificado para receber missões mais relevantes no reino de Deus. Deus procura homens e mulheres de caráter, dignos de confiança. Diga para a pessoa do seu lado, você precisa ser digno de confiança. Terceira coisa que nós precisamos para fazer toda a diferença. E isso aqui é a minha cara. Eu falo disso o tempo todo. Para fazer toda a diferença é preciso termos um sonho, um alvo, um propósito. Complete aí. Para fazermos toda a diferença é preciso termos um sonho, um alvo, um propósito. Meus amados, Neemias, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, ele tinha um sonho claro e específico. Ele queria e sonhava e planejava reconstruir os muros de Jerusalém que estavam derrubados. Neemias capítulo 2, versículo 5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Ele tinha um sonho específico, reconstruir os muros daquela cidade. Não se tratava de um homem que estava tendo uma obediência forçada. Deus, o Senhor quer que eu vá, então é o jeito, é o ir mesmo, porque o Senhor está mandando. Não era uma obediência forçada. Neemias sonhou com aquilo, Neemias planejou aquilo. Neemias estava sendo consumido pela ideia de construir aqueles muros. Por que eu digo que ele sonhou, planejou tudo isso? E por que eu digo que ele estava sendo consumido por aquele projeto? Porque quando o rei perguntou, o rei percebeu que ele estava com um semblante triste, disse, o que é que você tem, que você está triste? E aí ele diz, não, porque o meu povo lá está sofrendo com aqueles muros, o que é que você quer? Quando o rei pergunta o que é que você quer, Neemias já tinha tudo detalhado.
Eu preciso disso. O Senhor me dá isso, para isso. Eu vou em tal tempo, volto em tal tempo. Neemias já tinha tudo planejado. Neemias tinha pensado em tudo. Isso é coisa de gente que está sonhando. Isso é coisa de gente que está assim, às vezes parecendo um bobo, olhando para cima, planejando, pensando. Neemias ia dormir e sonhava com os muros. Neemias acordava e pensava nos muros. Era isso que estava acontecendo com Neemias. Ele tinha um alvo, ele tinha um sonho, ele tinha um projeto. E quando a oportunidade chegou, ele estava com tudo pronto. Eu preciso disso. Neemias capítulo 2, versículos 7 e 8. Olha só. Neemias 2, versículos 7 e 8. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu vou me alojar, alojar-me. Olha só, Neemias pediu, ele já sabia por onde ele ia passar, e ele pediu carta de apresentação do rei para esses outros reis, para que ele pudesse passar. Neemias já sabia da madeira que ele ia precisar, de onde ele ia tirar, e ele descobriu o nome do camarada, do guarda que guardava a floresta do rei, Asaf. Ele diz: me dê carta para levar Asaf, o guarda lá da floresta. E ele sabia onde usar madeira, nas portas do templo, nas portas da cidade e também nas portas da casa que eu vou morar enquanto estiver lá. Isso é que é um homem que estava sonhando, planejando. Ele estava sendo consumido por aquele alvo, por aquele projeto. E por isso que ele fez toda a diferença. Deus manda ele: tá certo, eu vou construir um muro. E aí vai cuidar da vida dele. Aí o rei pergunta: o que é que você quer, Neemias? Não sei. Tem muita gente assim. Já até entendeu o que Deus quer que eles façam, mas eles não sonham com isso. Eles não pensam nisso. Eles não planejam nada sobre isso. E é por isso que eles não fazem nenhuma diferença. Quando tentam fazer, fazem mal feito, porque não estão sonhando como deveriam. Neemias já tinha pensado em tudo. Sabe, se a sua vida está apontando para nada, então é isso precisamente que você vai atingir. Nada. Você tem um alvo, você tem um projeto, você tem um sonho? Não, nada. Então é isso que você vai atingir. Nada, porque é nisso que você está mirando. Entenda, o papel do diabo é fazer você achar que não existe um propósito para você. O papel do diabo é fazer com que você nunca sonhe, ou se está sonhando, pare de sonhar. Porque ele sabe que se você não sonha, você não vai fazer a menor diferença no seu tempo, nem na sua geração. Ninguém é impactado, ninguém é influenciado por pessoas sem propósito. Algum dia você foi influenciado, algum dia você foi inspirado por alguém que não tem um sonho? Por alguém que não tem um propósito claro, que dá vida por aquilo? Algum dia alguém assim que não tem nada disso influenciou você? Impactou você? Atraiu você? Ninguém é impactado, influenciado, atraído por pessoas sem propósito, sem missão e sem um grande sonho. Para fazer toda a diferença, não adianta apenas ter sonhos, metas e projetos. Você deve estar dizendo: eu tenho muitos sonhos, então eu vou fazer toda a diferença. Não adianta ter apenas sonhos, projetos e metas, se elas são em relação a você mesmo, se elas são metas e sonhos egoístas. Os sonhos que fazem toda a diferença não são os seus sonhos, são os sonhos de Deus, os projetos de Deus. E os sonhos de Deus sempre têm um principal objetivo: não abençoar a mim pessoalmente apenas, mas os sonhos de Deus sempre têm como principal objetivo os outros. Eu sou abençoado enquanto sou instrumento de bênção para os outros. Sempre assim. Não é que Deus ama mais os outros do que você, é porque a melhor forma de você se sentir abençoado, satisfeito, recompensado, é quando você é instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Enquanto você estiver buscando para si, você não vai encontrar satisfação. Então os sonhos de Deus não são sonhos egoístas para você, são sonhos de Deus que tem a ver com os outros, passa por você e vai para os outros.
É sempre assim. Então, se você é uma pessoa que sonha, se você é uma pessoa que sonha com vidas transformadas, por exemplo, pelo poder de Deus, se você é alguém que sonha com famílias restauradas pelo amor de Deus e pelo poder de Deus, se você é alguém que sonha com pessoas descobrindo a satisfação de um relacionamento com Deus, se você é alguém que sonha com um mundo melhor, mais justo, se você é alguém que sonha alimentar os famintos, cuidar dos enfermos, amparar os órfãos, então você está no caminho certo para fazer toda a diferença, porque esses são os sonhos de Deus. Agora, se você tem sonhos, mas os seus sonhos o seu grande sonho, aquilo que move você é passar num concurso para você ter um bom emprego, e ter status e ter um bom salário, isso é o que move você, é nisso que você concentra toda a sua energia. Se o sonho que tem movido a sua vida é comprar um carro zero, ou comprar um carro melhor do que o que você tem, se o sonho que move a sua vida é você comprar uma casa, ou uma linda casa, ou uma casa maior do que a que você tem, se o sonho que move a sua vida é fazer uma cirurgia plástica para você ficar mais bonito e aparecer mais, então você não fará a menor diferença, porque esses não são os sonhos de Deus para você. Isso não significa que Deus não possa te dar uma casa, isso não significa que Deus não possa te dar um carro zero, isso não significa que Deus não possa te dar uma plástica, mas Ele nunca quis que esses fossem os sonhos que iriam mover a sua vida. Se você quer fazer toda a diferença, você tem que parar de sonhar os seus sonhos. Como Neemias, o rei pergunta a Neemias: o que é que você quer? E ele podia ter dito: Senhor, eu quero um cavalo 0 quilômetro, com a sela importada. Mas ele não pede nada para si. Ele pede autorização para ter uma longa viagem, para se cansar, para ir trabalhar, para construir um muro para abençoar outros. Lembra de Salomão? Deus chega para Salomão e diz: Salomão, o que tu pedires eu te dou. E aí Salomão não pede nada para ele, ele diz: Senhor, eu quero sabedoria para cuidar bem do teu povo. Aí Deus diz: como você pediu sabedoria e não riqueza, então eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar muita riqueza, e você vai ser mais rico do que qualquer outro rei que essa nação já teve, e mais do que qualquer outro que vai vir depois de você. Mas ele não estava, ter riqueza não era o que movia o coração de Salomão. Então, se você quer ser alguém que vai fazer toda a diferença no reino, alguém que vai ser usado por Deus para fazer toda a diferença na sua geração e no seu tempo, você precisa parar de sonhar os seus próprios sonhos, você precisa morrer para si mesmo. Jesus falou sobre isso. Abrir mão da sua vida, morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então, sonhe os sonhos de Deus, priorize as prioridades de Deus, e você terá uma vida que fará toda a diferença. E eu digo uma coisa para você: essa igreja é uma igreja que faz e vai fazer muito mais a diferença, porque nós somos uma igreja que sonha os sonhos de Deus, e nós nos importamos com aquilo que Deus se importa, e nós iremos onde for preciso para reconstruir os muros que o diabo tem derrubado. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração.